Presidente, eu dei uma olhada rápida no relatório que a Assembleia enviou para os deputados e deputadas, contendo de forma sintética todas as contribuições dos servidores, e foi um grande compilado, parabenizar inclusive a Assembleia e a consultoria pela elaboração, pegando a poesia que o presidente Agostinho cita no início da fala, onde ele ressalta a necessidade de ouvir. Se a gente for ouvir as grandes contribuições, no tema 11 desse quadro sintético que a Assembleia elaborou, nós temos aí 23% das pessoas que participaram das entidades apresentam demandas de informação e 64,7% das pessoas que participaram, elas apresentam a reivindicação que é de suspender o processo de tramitação da reforma durante esse funcionamento remoto da Assembleia. Então, valendo-me dessa poesia, se a gente for ouvir a vontade das pessoas que participaram, né, deveríamos atendê-la, pelo menos nessas duas questões, dando as informações e suspendendo o processo da tramitação nesse período remoto. Mas eu queria aproveitar a presença do secretário Otto Levi, e também do secretário Igor, porque a minha pergunta não foi respondida a mim, e depois eu pude verificar que o secretário Otto, ele respondeu para o deputado estadual Cristiano, alegando que eu não tinha o conteúdo das informações no que diz respeito à questão da criação de fundos. Secretário Otto, no capítulo 3 do projeto da reforma, o artigo 62, o projeto ele cria o fundo financeiro. E no capítulo 4, no artigo 65, o projeto ele cria o fundo de capitalização, que coloca que esse fundo ele tem não apenas o objetivo de ter o equilíbrio financeiro, mas também o equilíbrio atuarial. E é nessa perspectiva que eu afirmo que esse fundo, o FEPRENG, que está sendo criado, ele é um fundo de capitalização da mesma modalidade que foi criado no passado em Minas Gerais, e volto a repetir, esse fundo foi criado e extinto em 2013 por a Assembleia avaliar, em sua grande maioria, que era um fundo onde guardava recurso e ficava um recurso esterilizado, sendo que o Estado não conseguia honrar os seus compromissos, que era inclusive já na época de pagamento do salário em dia. E essa proposta foi apresentada, reapresentada agora, e nós, em minha opinião, eu volto a insistir, que nós deveríamos fazer esse debate no debate que certamente ocorrerá em nível nacional, na discussão da gestão de fundos de capitalização e fundos de repartição simples, na criação da lei de responsabilidade previdenciária, fazendo com que Minas Gerais não faça essa discussão isolada, sob o risco de que nós poderemos ter a situação do Estado agravada com a criação destes dois fundos, uma vez que as novas contribuições dos novos servidores vão deixar de financiar o fundo financeiro, que é onde estão a grande maioria dos servidores da ativa, dos servidores aposentados e servidores pensionistas, e as novas contribuições vão, portanto, ser guardadas no fundo de capitalização. Então, o objetivo que vocês apontam, que é de promover um equilíbrio, eu diria que a criação do fundo FEPRENG, que é o fundo de capitalização, vai agravar a situação do Estado de Minas Gerais do ponto de vista financeiro, né? E eu queria, mais uma vez, então, ressaltar, finalmente, foi importante essa semana que a gente teve de debates, ouvimos o governo, ouvimos deputados e deputadas, ouvimos também entidades que vieram se manifestar sobre a sua situação, sobre as questões dos benefícios previdenciários,
e o que a gente verifica em todas as falas, em todas as contribuições, que essas propostas que estão contidas na reforma, se prevalecerem, nós teremos, sim, o empobrecimento do servidor público, o empobrecimento das famílias do servidor público, o enfraquecimento do serviço público, e, nesse sentido, então, eu diria que não seria prudente, não seria razoável fazer uma reforma, não apenas para ouvir os servidores, mas nós queremos estabelecer uma negociação com o governo do Estado. E negociar significa também não apenas os servidores cederem nas demandas que apresentam, mas também o governo ceder na demanda que apresenta. Mais do que ouvir, nós queremos estabelecer um diálogo, e diálogo pressupõe negociação. Então, meu apelo, concluindo, presidente, é que a gente não faça esse debate da reforma da Previdência num funcionamento remoto, porque nós precisamos estabelecer um diálogo com o processo de negociação garantido, onde a Assembleia, inclusive, esteja envolvida nesse processo de negociação. Obrigada.